estamos com os nossos corações preparados para continuarmos o nosso estudo da Fachada Sul e, de um modo particular hoje, concluir esta jornada bíblica. Por isso, se você deixou de assistir um dos nossos programas ou deseja rever, basta fazer uma visita nas nossas redes sociais e, de um modo particular, no YouTube da TV Aparecida. E lá, através da hashtag Jornada Bíblica, você pode encontrar o programa que você deseja rever ou deixou de assistir. Estamos aqui com os nossos dois convidados e, mais uma vez, queria agradecê-los por tanto conhecimento dividido para conosco. Você, Vilma, que se dedica tanto ao estudo aqui da arte no santuário e também em outras igrejas aqui do Brasil e do mundo, através do Grupo Labor. É bom lembrar este grupo de pesquisa, né, que trabalha tão bem essa questão da arte e como a arte também evangeliza. E Rodolfo, você que acompanha tantos peregrinos que certamente sempre demonstram-se curiosos por saber cada detalhe desta arte que reveste as paredes do Santuário de Aparecida e fazem emergir, brotar o mistério da nossa fé, o mistério pascal. Vilma, tem duas cenas aqui que me chamam muito a atenção, que é a cena da ascensão de Jesus e a dormição de Nossa Senhora. Nós celebramos essas duas cenas. Uma cena nós celebramos no tempo pascal, que é a ascensão de Jesus, e para nós cristãos aqui do Ocidente, nós celebramos a dormição, mas com outro título, que é a Assunção de Nossa Senhora. Mas a iconografia oriental, ela nos ajuda a entender melhor o que é a diferença entre ascensão e assunção de Nossa Senhora. O que você poderia nos ensinar sobre isso? Bom, Jesus foi enviado por Deus, tem lá na carta aos Hebreus uma carta maravilhosa, né? Que mostra que ele foi enviado pelo Pai para vir para cá. Eu sempre falei que é um movimento de descida. O único momento em que ele sobe para o Pai é na ascensão, só ele sobe. Ninguém sobe sozinho. A gente vê os mártires ali que sobem por ele, aquelas duas testemunhas. Eles têm a imagem de Jesus, é por ele. Maria, ela tem a dormição. Os nossos irmãos da Igreja Oriental, eles, desde o começo, eles retratam Maria dormindo, porque ela dorme e ela é levada pelo Filho, aquele que ela acolheu nos braços, agora a acolhe e a leva num coro de anjos para o céu. É interessante isso porque a Maria, ela não sobe sozinha. Então a arte oriental, ela é muito mais certa, vamos dizer assim, né? Porque Maria não sobe sozinha, não existe aquela cena de Maria subindo sozinha para o céu. Então ela dorme e a gente pode ver que ela está nos braços do Filho, da mesma forma que ela o acolheu, ele a acolhe agora e a leva para o céu. E ali a gente vê Maria, né? Em Pentecostes, já celebrando a ascensão de seu filho. Então, a arte é teológica, ela é litúrgica, ela nos educa, né? Ela nos mostra a Bíblia em formas e cores. É interessante, né? Porque é uma arte mistagógica. Nós falávamos isso quando estudávamos a fachada norte do santuário. Uhum. É uma arte que vai nos levando pouco a pouco a entrar no mistério. Não no mistério que se esconde, mas que vai se revelando em pequenas doses. Porque a revelação plena, nós vamos contemplá-la quando fizermos essa experiência do retorno, né, para o Pai. Mas é Ele que vai nos elevar, né, e é o Cristo que vai nos elevar para junto do Pai. Essa diferença é tão importante que a gente precisa aprender, até mesmo porque às vezes a gente faz figurações, né, da imagem de Nossa Senhora que destoam daquilo que é a teologia da igreja. E aí eu recordo aqui o Papa São João Paulo II, que vai dizer, olha, nós precisamos aprender a respirar com os dois pulmões, o pulmão do Oriente e o pulmão do Ocidente. E aqui na Basílica de Aparecida, tanto a arte interna como a arte externa do santuário
tem promovido este exercício em nós que passamos aqui pelo santuário ou acompanhamos, né, as transmissões que são feitas aqui do santuário. Rodolfo, existe aqui uma cruz também. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho desta cruz e depois fizesse o prolongamento para esta grande colunata que nós temos aqui no santuário, que abraça todos os romeiros que aqui chegam. Padre, veja que interessante que essa grande cruz posicionada aqui no meio da nossa fachada sul, uma cruz que traz bastante evidenciada a cor dourada. Talvez durante o dia a gente não consiga ver tanto, mas ela traz nos braços várias pombinhas, né? Se remete a um pouco aquele contexto da cruz do pasto lá dentro. A cruz como uma grande árvore da vida, lugar que provém o alimento. Lá na arte do pasto nós temos em cima do altar uma cruz que traz nas extremidades as sementinhas, que de maneira simbólica brotam e caem no altar na espécie de Eucaristia. Aqui nos mostra que a cruz, como esse lugar de providência divina e de vida, é um lugar também que atrai, né? Ali representado pelos pássaros. E é interessante que há um círculo em torno dos braços dessa cruz que traz os símbolos dos 4 evangelistas para nos dizer que o Cristo é aquele que unifica os evangelhos. Então, diversos relatos de Cristo, que nós estamos estudando há esses dias aqui na fachada sul, é unificado no próprio Cristo. Então ela perpassa aquele círculo com as cores dos evangelistas para mostrar essa unicidade no Cristo. E isso se reflete bastante também aqui na beleza das colunatas, né? O devoto que chega aqui pelos fundos do santuário é de fato abraçado, né? Então essa colunata é de maneira bastante rica e simbólica, ornamentada nos arcos, nos tímpanos, né, pequenininhos, com alguns relatos. 2 Gênesis. O Gênesis do relato da criação e depois o Gênesis da igreja, que nasce na patrística, vai passando por dimensões missionárias, contemplativas, até chegar no reflexo aqui do Brasil. Santos que estão relacionados com a nossa história aqui do Brasil. A gente olha no plano geral, é a liturgia do Sábado Santo. Aquilo que nós remetemos na liturgia do Sábado Santo, as leituras do Gênesis, que nos introduz de maneira muito eficaz ao que nós celebramos, a água do batismo, a ressurreição de Cristo. Então, olhando os dias da criação, dos 2 lados, aqui nas minhas costas é o relato em si, do lado de lá, a maneira com que o homem cuida disso, nos mostra que o Cristo ele dá novo sentido também a essa criação. É tão interessante quando a gente anda aqui nesta fachada, porque nós vamos ver também os fundamentos, né? Os apóstolos que continuaram a missão de Cristo, e aí o ensinamento dos apóstolos chegam a estes padres, e eu gosto sempre também de dizer as madres da igreja, as mães da igreja, porque os artistas também colocaram mulheres que participaram desta história. E é muito interessante dizer que só não foram pais, né, padres na fé, mas existiram mulheres também que contribuíram para que a gente pudesse conhecer um pouco mais sobre o mistério de Deus. E aí a gente vai vendo isso frutificar dos santos e santas. E aí a gente também se enxerga nesses santos e santas porque somos chamados a uma vida de santidade. Como é importante a gente olhar, né, tudo isso e perceber como que estas paredes catequizam e como a providência de Deus também ela atua na construção deste santuário. Porque dos 2 lados desta colunata nós temos 2 importantes capelas que nos recordam 2 momentos significativos da vida cristã. E Vilma, você é estudiosa de um dos autores, né, desta obra, que é Cláudio Passo, que teve esta intuição quando viu essas 2 capelas. Você conseguiria falar um pouquinho para a gente nesta colunata, né, desses 2 extremos que temos aqui? Claro. A primeira, né, do nosso lado esquerdo, é a Capela do Batismo, né? E é maravilhosa, eu acho que é uma obra assim a ser visitada, né? Porque... Mas antes eu queria falar uma coisa, se o senhor me permite. O senhor falou das madres da igreja, havia uma em especial que o Pastro gostava muito e me falava muito dela, que era a Santa Macrina, cujo irmão escreveu um livro dedicado a ela. E os 2 irmãos são santos e padres da igreja, né? Basílio e Gregório. E eles foram ensinados por ela, porque ela era a irmã mais velha. Então vejam, ela é uma mãe da igreja, uma mulher
que fez a catequese para os seus irmãos. Então, grandes padres da igreja, monstros que a gente fala, monstros no bom sinal, né? Doutores da igreja. Então, e o pastor sempre me falava, você precisa conhecer Santa Macrina. E quando eu vi, eu fiquei muito feliz por lembrar disso. Capela do Batismo é o sacramento que nos faz entrar na igreja, né? E depois, que é maravilhosa, como eu falei, tem toda a simbologia da água dentro e fora. A gente poderia fazer 5 programas só falando sobre a água no santuário, né? A representação da água, dos peixes. Olha aqui, a gente tem aqui no piso onde estamos agora. E a outra capela é a Capela da Ressurreição. Nós não somos desse mundo. A vida não acaba. Cristo mostra o grande mistério. Ele foi o único que veio para mostrar que com a morte não acaba. E a gente sabe que é a grande dúvida, inclusive do homem, do ateu, para que eu vivo, o sentido da vida, né? Ele nos dá o sentido. Todo o cristão tem o sentido da vida. Ele sabe que ele vive olhando para frente. Ele sabe que ele pode estar sofrendo agora, mas tem o futuro que está na ressurreição. Vilma, muito obrigado por esta participação neste mês, este tempo doado para a gente conhecer um pouco mais sobre a Fachada Sul. Um livro que ainda escrevemos todas as páginas, mas é um livro que está sendo escrito, um livro que pouco a pouco será conhecido também pelos nossos romeiros. Isso é bom, porque aqui de fato é uma arte que fala do mistério, para que pouco a pouco esse mistério vá sendo passado de pai para filho e chegue ao coração de todos. Rodolfo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que a equipe de turismo aqui do Santuário realiza, na figura de vocês que com tanto carinho acolhem os romeiros e com tanta paciência vão fazendo com que os romeiros compreendam esta grande arte, a partir de uma teologia riquíssima que às vezes a gente não tem acesso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui